Obrigada, Antônia, pela presença aqui na RDTV. De nada, bom dia a vocês, bom dia a todos os telespectadores. Antônia, nos fale um pouquinho sobre a importância do Dia da Consciência Negra, que é celebrado amanhã, dia 20 de novembro. Para nós negros, celebrar esse dia, além de dar glória a Zumbi, por tudo que ele representou na nossa luta, é querer, então, continuar nessa luta para que, de fato, os negros tenham seus direitos reconhecidos. Ele foi um dos nossos grandes líderes, né, que lutou por a liberdade do povo negro. E hoje, então, quando a gente celebra, a gente assume esse compromisso de continuar nessa luta, de continuar à procura de que o negro seja, de fato, um agente transformador dessa situação. Quando a gente fala justamente sobre direitos dos negros, a gente está falando exatamente do quê? Olha, assim como a gente sabe que a parcela, né, branca da população, ela historicamente ela foi reservada algumas coisas, a gente também luta pelos direitos de todos, não só dos negros, mas o negro, na sua maioria, são negados diversos tipos de direitos. Por exemplo, nós, em Mato Grosso, nós não temos uma política de saúde voltada para a população negra, uma vez que a população negra ela tem doenças que é específica do povo negro, né? Se você vai olhar, a gente faz muito trabalho nas escolas, a gente tem muitos tipos de agressão, de racismo voltado à população negra, mesmo dizendo que o nosso país não é um país racista. Na realidade, não é isso que a gente vê, né? Então, a gente luta por diversos direitos que não são só nossos, mas que, de certa forma, alguns são voltados para a população negra. Uma educação de qualidade, né, que tenha saúde voltada especificamente, porque tem doenças que são específicas do negro, né. A gente fala que nós estamos num país livre, mas, de fato, quando você olha para um país que, para atender certos tipos de direitos, são necessárias cotas, então, de fato, nós não somos assim, tão iguais. Não que a gente é contra especificamente a cota, mas a gente vê que a necessidade é porque tem uma disparidade. Falando justamente sobre a política de cotas raciais, muito se discute esse assunto, uma vez que há pessoas que defendem o fato da cota ser por causa da cor, e outra por causa do desenvolvimento mesmo, na questão de renda. Qual seria a melhor alternativa? Acredita que a cor determina a capacidade do negro se inserir ou não no mercado? Não. E a gente não discute a questão da capacidade, mas daí a gente olha, voltando para um censo de 2010, que nos aponta que metade da população brasileira é negra, então você olha também para a realidade socioeconômica, é também os mais pobres. Se você vai olhar para a população que está encarcerada, 7 milhões de desencarcerados, nós temos uma grande população de negros. Então, há a questão da diferença, né? Da desigualdade social, ela gera também uma questão acentuada, a questão social acentuada. Então, a cor, eu vejo assim, ela não determina, mas em alguns países que o privilégio é para um certo tipo de população, ela acaba determinando sim. Ela acaba dizendo, isto é para mim, isto é para o outro. Aí, então, gera tantos tipos de violência, a gente vê um deles, o racismo. Ainda falta a organização do Estado como um organismo político e social para garantir a inserção do negro no mercado de trabalho, em melhores condições de escola, de educação, de saúde. Ainda falta o Estado ter essa percepção? Falta. Quando a gente olha para um Estado gigantesco, vamos dizer, como o nosso, né, com tanto desenvolvimento social, olhando para a questão do negro, temos dificuldade de nos organizar enquanto não temos política voltada para o negro especificamente. Quando se há uma política, ela está inserida em um outro programa, em outro contexto. Em outro contexto, ou ligada a uma outra secretaria e não especificamente a Secretaria do Negro. A nível nacional, nós temos o Ministério de Desenvolvimento de Igualdade Racial, né, que daí tem todas essas demandas de um modo geral no país, mas em Mato Grosso nós não temos uma secretaria voltada que olharia especificamente para a questão da racial aqui também no Estado. É claro que
A gente quer olhar, então, como eu já falei antes, para a questão que é especificamente do povo negro. Não está querendo ser melhor do que ninguém, mas lutar para que algumas coisas para a população negra sejam garantidas. Falta essa organização, então, em nível estadual e em nível municipal, uma vez que já no governo federal possui uma política voltada específica ao negro, é isso? Isso. Nós não temos essa política específica, a não ser que está acentuada em algumas secretarias. Ou em alguns programas. Alguns programas, né? Mas especificamente dizer, olha, vamos ter um trabalho voltado para o povo negro, a gente não percebe isso no nosso estado e também no nosso município. Antônio, o negro na política, a gente percebe que ainda há poucos representantes que hasteiam essa bandeira da igualdade racial. Por que isso acontece? O negro não se vê como representado na política? Não diria que ele não se vê. Em alguns pontos pontuais, sim. Mas como agente dessa política, é mínimo. Nós não estamos falando de Mato Grosso, mas de Brasil. Um agente transformador. Ele, o agente da sua história, mesmo muito pouco. Ele tem muito pouca representação. Até mesmo, se você vai olhar nos pequenos comandos, pequenas pastas, até em direções, o negro não ocupa o lugar. Ele nunca está no lugar de ponta. E a gente diz assim que o negro está mais nas periferias das instituições, fazendo o trabalho que é importante também, mas que não se acende. E daí o que a gente discute não é pelo fato dele não ter qualificação, pelo fato da cor, isso é triste, né? Olhar para esse lado, pelo fato da cor e não pelo fato da potencialidade dele. Então, no Estado, de forma geral, se você olhar para a nossa Câmara Municipal, né? Quem que representa o povo negro? Não vamos dizer que não tem. Tem negro, até porque o negro é raça, é sangue, né? Mas que de fato assumam a política voltada para a população, que é uma população grande, em Cuiabá, como no estado de Mato Grosso. Né? A que você atribui poucos negros serem eleitos, seja na Câmara Municipal, Câmara Federal, ou ocupar cargos no Executivo? Parte é sim, porque nós somos um país que é racista, né? A gente não foge disso. Partes também é a falta de organização do próprio povo negro, né, que não se vê também como esse agente transformador e por isso não assume essa bandeira. Então tem as duas coisas aí no meio, né? O Grupo Consciência Negra, para encerrar nosso bate-papo, o que tem feito para justamente mudar esse cenário? Olha, a gente é um grupo que, diferente talvez de outro, nós estamos dentro de uma instituição que é a Igreja Católica, e que tem no seu processo de desenvolvimento histórico também uma grande dívida com o povo negro. Porque no início da nossa colonização, foi a Igreja também que contribuiu com essa opressão do negro. É tanto quando nós celebramos no ano 2000 a questão do negro dentro da Igreja, nós levamos ao nosso representante, o Papa, uma solicitação dizendo um olhar para o povo negro na igreja, porque também se percebe a grande dificuldade de fazer um trabalho o negro na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Mas é respeitada a participação do negro na religião que é de origem, por exemplo, Umbanda? Não, a isso que eu estava querendo chegar é dizer que, por exemplo, nós temos 500 anos aqui. Nos primeiros anos, né, de 1500 a 1842, o negro teve que viver uma religião europeia. Foi imposto para ele essa religião. Daí, num período maior, de 842 até 68, ele teve que viver aquilo que determinava Roma. 68 nós tivemos uma grande luz, que foi a Conferência de Medellín, de Puebla, que deu uma grande abertura para a questão da religião, do protagonismo do ser humano e aí o protagonismo do negro dentro da igreja. Só que daí, em 88, mesmo com a Constituição, a gente vê esse processo dentro da igreja voltar ao conservadorismo, um olhar mais de uma fé baseada na fé romana. Nós estamos com expectativa com o novo Papa que está aí, né? Que tem um olhar mais para as questões sociais, mais específico para cada realidade, e o negro está inserido nessa realidade e a fé dele também. Não dá para dizer
que a minha forma de celebrar é a sua forma de celebrar, né? Então, celebrar a vida é celebrar a partir da realidade. E os negros sabem fazer isso muito bem. Fazia isso nos quilombos, fazia isso na África e quer fazer no Brasil como negro. Tá certo, Antônia. Obrigada, então, pela presença aqui na RDTV. De nada, eu agradeço o convite e aproveito para convidá-los a participar com a gente do Dia da Consciência Negra. Nós teremos uma grande celebração afro às 19 horas na Igreja do Divino Espírito Santo, no CPA1.